Fala, meus queridos alunos, mais uma vez com vocês aqui, professor André Luiz, trazendo para vocês um conteúdo aqui bem reflexivo dentro da filosofia. E como eu já te avisei, nós temos um conteúdo muito famoso, que é o conteúdo sobre trabalho. Temos várias questões, muito importante que você fique atento a este conteúdo, porque ele sempre está, claro, recorrente em vestibulares, em provas em geral, em tudo que você possa aí pensar. Dentro da reflexão na área de humanas, o trabalho é um elemento sempre trazido com muita maestria. Então, eu peço que mais uma vez tu possa aí te colocar direitinho na cadeira, pegue todo o teu material para acompanhar a aula direito, tudo com diretividade, que tu possas aproveitar, anotar aquilo que é necessário. Então, vamos aqui ver alguns exercícios. Dessa vez temos imagem, uma charge, um elemento aqui visual para a gente analisar também, que é apresentado demais em vestibulares, tá? Nós sabemos que cada vez mais as linguagens de expressão são utilizadas nos vestibulares para passarem ideias e também, claro, suscitarem reflexões e até mesmo aí grandes condições para que nós possamos entender o funcionamento de cada conceito. E o conceito de trabalho é um conceito muito amplo, muito importante, muito estudado, como eu já avisei para vocês. O conceito de trabalho é um dos conceitos mais tematizados dentro da história da filosofia, dentro de outras disciplinas. Nós temos o conceito de trabalho ali adentrando em quase todas as áreas do saber, tá? Considerando-se a dinâmica entre tecnologia e organização do trabalho, a representação contida no cartoon é caracterizada pelo pessimismo em relação a... Nós temos aqui uma máquina, e esta máquina necessariamente no trabalho, e esta máquina também tendo um ser humano como seu engraxate, não é isso? Então aqui nós estamos analisando a possível substituição do trabalho humano nas fábricas pela máquina, pela automação, pelos elementos referentes aí colocados hoje, né, como robótica, inteligência artificial, isso aí nos nossos tempos mais para cá, no capitalismo informacional, certo? Então nós temos aqui uma charge extremamente crítica, um cartoon extremamente crítico, tá? E aí como charge de cartoon ele se apresenta dentro de um contexto aí de desemprego do mundo humano e empregabilidade de máquinas, por assim dizer. Então veja só, essa ideia crítica, se relaciona aqui elemento aqui nessas alternativas. Ela está se relacionando à ideia de progresso, ela está se relacionando-se à concentração do capital, ela está se relacionando-se à noção de sustentabilidade, é a organização de sindicatos, é a obsolescência dos equipamentos. Bom, como nós percebemos a substituição do trabalho humano pelo trabalho de máquinas, então não pode ser concentração do capital, porque não é disso que está sendo falado lá, não pode ser noção de sustentabilidade, porque não está sendo trazido isso também lá, não é a organização dos sindicatos, porque também não tem cabimento dentro daquilo que é apresentado, e não é a obsolescência dos equipamentos, porque também não está contido ali neste elemento que nós analisamos. Nós vamos ficar com a letra A, a ideia de progresso, que se encaixa muito melhor naquilo que nós temos apresentados dentro desta condição aqui que está sendo trazida. Então, nós vamos pegar aqui esta letra A, assinale a letra A para vocês, que está mais dentro do contexto que nós estamos analisando. Correto? Vamos aqui para a nossa segunda questão, certo? Um trabalhador em tempo flexível controla o local do trabalho, mas não adquire maior controle sobre o processo em si. A essa altura, vários estudos sugerem que a supervisão do trabalho é muitas vezes maior para os ausentes do escritório do que para os presentes. O trabalho é fisicamente descentralizado e o poder sobre o trabalhador mais direto. Bom, comparada à organização do trabalho característica do Taylorismo e do Fordismo, a concepção de tempo analisado no texto pressupõe que... Então nós temos aqui uma categorização de um trabalho que era repetitivo, que tinha ali um extremo controle sobre a prática e sobre a execução de tarefas. Taylorismo, Fordismo. E o texto apresenta uma nova condição, certo? Uma condição agora mais aberta, certo? Uma condição que está mais perto dos nossos tempos, em que nós temos uma flexibilidade um pouco maior,
mas ainda um determinado controle sobre algumas instâncias. Então, comparado à organização, se eu comparar ao que está sendo apresentado no texto com aquilo que é apresentado pelo Taylorismo-Fordismo, nós temos o quê? Letra A. As tecnologias de informação sejam usadas para democratizar as relações laborais. Bom, eu não estou falando em democratização de, claro, atividades laborais, de trabalho, necessariamente. Eu estou falando de um tempo mais adequado ao nosso, que as tecnologias informacionais se encaixariam, mas não é isso que está sendo tratado aqui no texto. Ainda tem aqui uma condição de controle muito grande dentro desse processo. Então, não há uma democratização, por assim dizer. Esse termo ele é muito pesado, ele é muito inadequado, ele não tem lógica de estar aqui. As estruturas burocráticas sejam transferidas da empresa para o espaço doméstico. Bom, também não é isso que o texto está apresentando. Tá? Não é um deslocamento claro, da própria burocracia, essa burocracia sendo colocada numa outra instância. Não, ela ainda está presente na mesma empresa, mas ela tem um foco e um controle dentro de um outro âmbito, obviamente. Letra C. Os procedimentos de terceirização sejam aprimorados pela qualificação profissional. O texto não fala sobre aprimoramento do processo de trabalho terceirizado. Tá? Ele não está tratando disso, ele não traz isto claramente, então ele não vai encaixar aqui de forma tão drástica e cabal. Letra D, as organizações sindicais sejam... Gente, aqui, essa letra D já traz assim, organizações sindicais. O texto não está trazendo isso. E principalmente este capital que aqui é colocado dentro do capitalismo financeiro, dentro desse capitalismo informacional, dessas novas condições de capital que tem que ter um funcionamento completamente diferente. Tá? É até interessante uma hora fazer uma aula só sobre isso, porque esse capitalismo ele funciona de uma forma muito diferente. Ele não está trazendo, por exemplo, nada sobre sindicato, e nós sabemos que os sindicatos eles perdem muito espaço, certo? Eles estão cada vez mais sendo minimizados, sendo colocados de escanteio, por exemplo. Então, não é muito bem isso que a gente vai tratar aqui de organizações sindicais fortalecidas, principalmente. Né? Letra E. Os mecanismos de controle, bom, o texto fala sobre a questão do controle que é colocado de um lado, depois vai sendo agora repassado para aqueles que estão em outro tipo de trabalho ou em uma outra localidade, ou então distante do próximo local. Os mecanismos de controle sejam deslocados do processo para os resultados do trabalho. Faz muito mais sentido, né? Porque processo, nós estamos lá, Taylorismo, Fordismo, resultados do trabalho agora sendo apresentado e no texto trazendo também esta condição. Portanto, você vai marcar aí, tá? Uma coisa muito importante, tá? Que a gente tem aqui para sendo muito colocada para a gente, tá? É que você consiga perceber, e isso é interessante, isso é muito importante, que você consiga perceber como cada alternativa está arquitetada, está construída, está delineada dentro do conteúdo. Tá? Então aqui você percebe que a letra E, ela vai se adequar muito mais a que o texto está trazendo. E isso vindo de um processo antigo, tá? Taylorismo fordista, para um processo mais novo. Então veja só, é importante que você saiba raciocinar, tenha habilidade, por isso que a prova do Enem é uma prova de habilidade, por isso que a prova do Enem é uma prova de que você tem de saber mexer com o conteúdo e trazê-lo de uma forma muito mais categórica. Então tome muito cuidado com isso, é importante que você saiba mexer com isso aí também. Você vai marcar a letra E nessa segunda questão, portanto, marque aí para você letra E, correto? Vamos à terceira questão. As relações de produção escravista predominaram no Brasil. Bom, nós temos aqui, é importante, é muito interessante, é de bom tom que você também, que você consiga, que você traga, que você raciocine e perceba qual agora o elemento que está sendo colocado em relação ao trabalho. Nós saímos de um trabalho aqui de industrial, que nós temos duas questões sobre esse tipo de trabalho, e aí por isso que eu digo, é legal, é interessante que você perceba isso. E estamos agora dentro de uma outra condição que é o trabalho escravista e no Brasil, certo? Em especial nas áreas do planteio e da mineração. Sobre esse sistema escravista é correto afirmar que, vamos lá, vamos raciocinar aqui. Letra A, impediu as negociações entre escravos e senhores, daí o grande número de fugas. Bom, não é muito bem isso que a gente sabe historicamente dentro desse escravismo, desse trabalho escravo, dessa escravidão no Brasil. Então, ficou meio confuso, meio esquisito, muito fora isso aqui.
Letra B, favoreceu ao longo dos anos a acumulação de capital em razão do tráfico negreiro. A letra B apresenta para a gente uma condição realmente que foi mais existente, certo? Então, a letra B aqui está bem melhor que a letra A. Letra C, possibilitou a cristianização dos escravos, fazendo desaparecer as culturas africanas. A letra C ela não faz nenhum sentido. A gente sabe que isso não aconteceu, está muito distante. A letra B não, ela apresenta alguma coisa mais concreta. Letra D, foi combatido por inúmeras revoltas escravos, como dos malês e do contestado. Contestado não vai entrar muito nessa história aqui, tá? Então a letra D fica um pouco distante. Letra E, foi alimentado pelo fluxo contínuo de mão de obra africana até o momento de sua extinção em 1822 e em diante. Bom, alimentado pelo fluxo contínuo de mão de obra africana até o momento de sua extinção em 1822, nós sabemos que a extinção da escravidão não é em 1822, 1822 é a independência, 7 de setembro de 1822. A abolição é 13 de maio de 1888. Então a letra E aqui não vai fazer muito sentido, né? O E não está aqui dentro do nosso propósito. Não é a letra E a gente não vai marcar. Nós vamos marcar, portanto, aquela que está mais próxima que a letra B de bola. Você marca a letra B, marque para você letra B de bola, correto? Show de bola? Terceira, já sabe. Vamos lá. Saindo da terceira e indo para a quarta questão. Ok? Na quarta questão nós temos, mas se a notação útil do emprego do tempo se torna menos compulsiva, as pessoas talvez tenham de reaprender algumas das artes de viver que foram perdidas na Revolução Industrial, como preencher os interstícios de seu dia com relações sociais e pessoais, como derrubar mais uma vez as barreiras entre o trabalho e a vida. A partir da reflexão do historiador, né, um argumento contrário à transformação promovida pela Revolução Industrial na relação dos homens com o uso de tempo livre é... Aí vamos lá. Letra A, intensificação da busca do lucro econômico. Bom, não parece muito bem isso. Preencher o que é buscado pelo comando da questão. Ó, observe o comando da questão. A partir da reflexão do historiador, um argumento contrário à transformação promovida pela Revolução Industrial. Certo? Letra B, flexibilização dos períodos de férias trabalhistas. Também não parece muito adequado. Letra C, esquecimento das formas de sociabilidade tradicionais. Olha, o texto não há... Aqui nós temos um elemento realmente que está do que aquilo que o comando da questão está trazendo para a gente, que é contrário. O texto está chamando até a atenção da gente para isto, necessariamente, tá? Então, a letra C está trazendo uma coisa muito mais interessante. Letra D, o aumento das oportunidades de confraternização familiar, também não é isso que está sendo ali tratado no comando da questão. E letra E, multiplicação das possibilidades de entretenimento virtual. Também não é muito isso aí que está sendo tratado no bojo da questão, no comando da questão. Segundo o que o comando da questão sugere para a gente, nós vamos aqui pegar a letra C de casa como alternativa para ser assinalada. Então, marque para você aí a letra C de casa, correto? Então, você percebe que é importante que você tenha uma condição básica de observar aquilo que está sendo tratado dentro do comando da questão, para que você consiga encaixar nas alternativas de forma muito mais aprazível. Então, cuidado com isso, tá? Vamos aqui, em função do nosso tempo, pela quinta questão já. A nossa quinta questão, entre os séculos XV e XVIII, a transição do feudalismo para o capitalismo no mundo ocidental engloba um conjunto de transformações econômicas e sociais, entre as quais identificamos corretamente. Então, nós vamos pegar aqui as transformações que eles estão exigindo. Você sabe que nós temos um período de transição muito grande entre o feudalismo e o capitalismo, e ele vai se maturando, vai maturando as formas de trabalho, o que muito até o Max Weber chamaria de ethos trabalhista, por exemplo, os hábitos, costumes, as manifestações referentes à questão do trabalho. Esta mudança ela traz, né, uma série de readequações, vários elementos também que estão sendo colocados diferencialmente dentro de determinados momentos e muitas estruturas que são novas, ok? Então, aqui a quinta questão está justamente tentando identificar, reconhecer, pontuar esses elementos, né? Então, olha só, nós tivemos a fragmentação da propriedade fundiária senhorial e monárquica. Fragmentação pertence mais ao período ali que nós temos levado à Idade Média, fragmentalismo, fragmentação, fragmentos de territórios, né, feudos, etc. Então, não é, ele tá pegando aqui a transição do feudalismo para o capitalismo. Então, ao que parece, não é muito adequado.
assinalar a letra A em função disso, porque ele está muito mais ligado ao sistema mais feudal. Letra B, substituição da produção das manufaturas pelo sistema de corporações de ofício. Substituição de manufaturas, não. Essa transição ela vai trazer a manufatura como maior ênfase, porque nós estamos saindo do feudalismo e entrando no capitalismo. Então nós temos aqui uma condição de manufatura muito mais evidente, correto? A letra B não vai me trazer tanta felicidade nesse caso, né? Letra C, supremacia das rotas terrestres e mediterrâneas no comércio com o Oriente. Terrestre necessariamente não é muito mais marítima, né? Então, aqui também não caiu muito bem o sistema. Letra D, fortalecimento dos laços de servidão e vassalagem. Aí tu vai perceber uma coisa interessante. Esta modalidade de trabalho, esse modelo de trabalho, esta forma de trabalho, essa modulação de trabalho, servidão e vassalagem está mais na Idade Média. E nós estamos pegando o período de transição. Mais uma vez, como aconteceu aqui na quarta questão, quando você pega aquilo que é perguntado e você entende aquilo que o comando, aquilo que a instrução da questão traz, você consegue de uma forma mais rápida identificar, ou até mesmo você consegue estabelecer formulações de raciocínio para encontrar a resposta que você está intentando dentro da atividade. Então, eu quero chamar a tua atenção, porque tu estás percebendo que em grande parte das alternativas ele está se concentrando em um tempo específico, tá? Que é a Idade Média, mas nós estamos procurando a transição. Então, se eu for falar de servidão e vassalagem, eu estou lá no mundo medieval e não necessariamente vendo a passagem disto para um outro modelo, e este modelo já é um modelo muito mais do capitalismo comercial, tá? Então, tenha muita atenção com esse tipo de coisa. Algumas questões nos ensinam muito como você deve raciocinar e o raciocínio que você deve desenvolver, né, para que você consiga ter uma forma de, claro, raciocinar mais adequada dentro da busca de uma resposta para a questão. E aí você percebe que a atenção ela é muito importante dentro do comando da questão. Tá? Aquilo que está em acordo, aquilo que está ali chegando, certo, na mesma linha, não na contramão, aquilo que está dentro do mesmo contexto e não fora do contexto. E aqui na letra D você vai ver que tem um contexto completamente diferenciado. Tá? Não é da transição, pertence só a uma parte e não ao momento de passagem de uma para outra. Ok? Letra E. Desenvolvimento da vida urbana através de atividades comerciais. Então, você percebe que essa transição, que ela é colocada do feudalismo para o capitalismo, você tem muito da vida urbana e da atividade comercial. Se você pegar a nossa aula, principalmente, dá um Gonçalves Dias aí, tá? Sobre trabalho e sociedade, você vai ver que nós falamos muito dessa condição de morar na cidade e agora da ascensão da burguesia que vive do comércio, da compra e da venda, do escambo, tá? E não da nobreza que vive do nome, certo? Então, dá alguns salve dias lá, assiste a aula novamente, anota tudo direitinho, e aí tu vai perceber que, como eu estou falando da transição de um modelo feudal para o capitalismo comercial, esta letra ela se apresenta com muito mais felicidade. Se nós temos essas alternativas, ok, e elas estão construídas, a arquitetura, tá? A forma como elas estão arquitetadas, elas se apresentam com elementos dos quais nós estamos vendo aqui, esta última alternativa é a alternativa que mais preenche aquilo que o comando pede, tá? Então, nós temos aqui a sugestão de assinalá-la para vocês. A letra E, vocês vão marcar a letra E para vocês aí, certo? Como a nossa sugestão de resposta para esta questão, que é a quinta questão de filosofia sobre o tema trabalho e sociedade, ok? E fique conosco sempre, continue acompanhando. Nós temos aqui muitos conteúdos ainda para contribuir com vocês, muitas reflexões,
para fazer com vocês a respeito ainda das categorias de trabalho, trazendo novas nuances, novos matizes, novas cores. Fique em casa, fique conosco, mas fique estudando sempre, ok? Forte abraço, acompanhe as nossas aulas, mande suas dúvidas, sugestões, nós estamos aqui para atender a vocês. Sou André Luiz, deixando vocês aqui.